Agora nós vamos ver o conceito de expressão algébrica, como representar situações matemáticas, problemas matemáticos através de expressões algébricas, onde usamos e como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Chamamos de expressão algébrica uma expressão que envolve números, letras e operações indicadas entre eles. As letras em uma expressão algébrica representam qualquer número real e são chamadas de incógnitas. Então, demonstrando o que são expressões algébricas, é toda expressão formada por letras e números. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas matemáticas, em equações. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes numéricos e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos pelas letras, e as letras são chamadas partes literais. Então, aqui nós temos alguns exemplos de expressões algébricas, formadas por números e letras e uma adição. Essa é uma expressão composta por dois termos. Aqui nós temos uma expressão composta por um termo só. E na letra C, um terceiro exemplo com expressão composta por três termos. Então, a expressão algébrica ela pode ser formada somente por letras, somente por números ou pelo produto de números e letras e pelo agrupamento, usando soma ou diferença entre termos formados por números e letras. Veja o exemplo a seguir. Vamos representar as frases abaixo na forma de expressão algébrica. Primeiro, a soma de dois números. Dois números quaisquer, eu vou chamar um número de A, outro número de B. Então, a soma de A com B vai ser A mais B. Número 2, a soma do dobro de um número. Se eu pego o mesmo A e o mesmo B, a soma, o que é soma? Mais do dobro de um número. O que é dobro? 2 vezes. Lembrando que a multiplicação entre número e letra não precisa aparecer. Com o triplo do outro. Então, 2A mais 3B. No terceiro exemplo, a diferença. Se eu comecei com a palavrinha diferença, eu já sei que eu vou ter que ter dois termos. Entre o quadrado de um número e a metade dele, quer dizer, do próprio número. Então, entre o quadrado, se eu chamar esse número de x, o quadrado de x é x elevado ao expoente 2. E a metade de x é x sobre 2. No quarto exemplo, o quadrado da soma de dois números. Então, veja bem, eu vou ter o quadrado da soma de dois números. Vou chamar um número de C e o outro de D. Lembrando que as letras eu posso usar qualquer letra do alfabeto. Quinto exemplo, a soma dos quadrados. O que é quadrado? É um número elevado ao expoente 2. Dos quadrados de dois números, vou chamar um número de x e o outro de y. Então, o ideal é sempre eu ir lendo a frase e trocando palavras por símbolos, para facilitar. O simétrico. O que é simétrico? Simétrico é o mesmo número com sinal contrário. Então, já sei que eu vou ter que trocar o sinal. E para trocar o sinal de um número, eu tenho sempre que multiplicá-lo por um sinal negativo. O simétrico de quê? Do triplo. O que é triplo? 3 vezes. Do quadrado de um número. Não sei que número é esse, vou chamar esse número de A. Então, o triplo do quadrado de um número diminuído. O que é diminuir? Subtrair de um outro número. Vou chamar esse outro número de B. Então, é lendo e substituindo. O consecutivo de um número par. O que é consecutivo? É o número que vem depois. Por exemplo, o consecutivo par do 0 é o 2, do 2 é o 4, do 4 é o 6 e assim por diante. Ter sempre duas unidades a mais. Então, se eu disser que o número par é o M, qual que é o consecutivo? Quem vem depois? Eu vou pegar esse número e vou somar duas unidades. O antecessor. O que é o antecessor? É o que vem antes do quádruplo de um número ímpar. Quando eu vou calcular o antecessor, o que eu faço? Eu tiro uma unidade. Do quádruplo, o que é quádruplo? 4 vezes. 4 vezes de um número ímpar. Vou chamar esse número, por exemplo, de x. Então, o antecessor de aquele número que vem antes
né? Vou chamar esse número de 4x e vou ter que tirar uma unidade. Ou então, eu vou pegar o quádruplo de um número ímpar e vou tirar uma unidade. Então, assim, nós vamos estar sempre representando frases, né, situações matemáticas em expressões algébricas. Às vezes, um problema todo, eu posso ler o problema e traduzir em uma única expressão. Sempre lembrando, eu tenho que ir lendo a situação, problema e transformando, né, transferindo, trocando palavras por símbolo. Nunca leia toda a frase para depois tentar estar descobrindo e descrevendo a expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica?